estudantes do 9º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de robótica educacional. Com vocês hoje estarei eu, professora Emília, e teremos o convidado, a professora Júlia. Nós temos a data de hoje, a nossa aula é a número 4 de robótica educacional. Nas nossas últimas aulas, nós aprendemos que a robótica possui duas frentes, sendo elas a montagem e a programação. Vocês se lembram que nós trabalhamos na aula 2 e 3 sobre essas temáticas. Mas hoje nós vamos desenvolver uma outra percepção, uma lógica, chamada pensamento computacional. Mas o que seria efetivamente esse pensamento computacional? Vamos ver. Olha lá, o que é? Na verdade, é o planejamento, a autonomia, a lógica e a resolução de problemas. É para isso que funciona o pensamento computacional. Ele traz uma forma de planejar a resolução de um problema e te dá autonomia dentro desse planejamento para responder N coisas relacionadas a um problema ou a uma lógica de programação ou de construção relacionada à robótica. Esse pensamento computacional, ele é subdividido em alguns pilares, sendo eles o pilar da decomposição, da abstração, do reconhecimento de padrões e os algoritmos. São 4 pilares e cada um deles corresponde a algo diferente. Veja só, na aula de hoje a gente vai trabalhar 2 desses pilares. Vamos ver o seguinte: como é que esse pensamento computacional funciona de uma forma geral e depois a gente vai trabalhar pilar por pilar. Observe no vídeo como é que funciona o pensamento computacional. Pensamento computacional. O pensamento computacional está dividido em 4 pilares: decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e algoritmos. Vamos conhecer cada um deles? Decomposição. Decomposição é dividir um problema em partes menores para serem resolvidas separadamente. Um exemplo prático é quando vamos preparar uma receita, pois temos várias etapas, como a escolha da receita, os ingredientes e as etapas para a preparação dela. Assim, decompor significa pensar em cada etapa separadamente. Abstração. Abstração significa selecionar aquilo que é mais importante, considerando apenas os elementos essenciais. Em nossa receita, o processo de abstração acontece quando você precisa selecionar os ingredientes e deixa de fora outros que não são essenciais para preparar a receita escolhida. Assim acontece a abstração, quando eu seleciono apenas o que vou utilizar dentre vários elementos. Reconhecimento de padrões. Reconhecer um padrão é identificar semelhanças e assim estabelecer soluções comuns. Vamos imaginar que a nossa receita é de um bolo. Observe as figuras. O que elas têm em comum? Reconhecemos que são figuras de bolo porque já temos um padrão sobre isso e sobre o que eles têm em comum. Assim, reconhecer padrões é encontrar semelhanças entre os objetos. Nosso último pilar é o algoritmo. É um conjunto de instruções claras necessárias para a solução de um problema. Em nossa receita, é o modo de fazer, seguindo uma ordem determinada, o passo a passo. Assim, algoritmos são as etapas de preparação que você precisa percorrer para solucionar um problema. E aí, o que você achou do pensamento computacional? Conseguiram observar
como o pensamento computacional e os seus pilares se integram de uma forma a desenvolver a resolução de um problema e como esse pensamento está dentro da nossa realidade e dentro de todas as lógicas que nós utilizamos. Eu sei que vocês observaram ali que a questão muito simples do algoritmo, da decomposição e da própria abstração. E o reconhecimento de padrões, que é uma das coisas que eu acho mais legais dentro do pensamento computacional. Agora eu convido vocês para a gente trabalhar um pouquinho da decomposição. O que será que é decomposição? A palavra já diz, se a gente assim dividi-la, né, em de e composição. Composição significa compor algo, construir algo. E de significa desconstruir, né? É desfazer. Então, decomposição é decompor, separar, certo? Vamos ver aqui a definição, ó. Conhecer a situação como um todo e dividi-lo em partes, para conseguir entendê-la em partes menores. Então, observem que esse conceito, ele é muito interessante porque eu tenho que olhar a situação como um todo e aí dividir em pequenos pedaços para conseguir resolver algum problema. Agora, a gente normalmente faz isso quando a gente quer chegar a um resultado mais rápido. Observem o seguinte exemplo ali na tela. Temos ali um infográfico. Vocês provavelmente já ouviram falar sobre esse gênero textual. Infográfico, certo? Se você não sabe o que é, dá uma procuradinha. Infográfico, na verdade, traz informações relacionadas a alguns dados, traz também uma imagem e chama a sua atenção para uma temática. Então, observem aí este infográfico. Ele possui lá um título, que é o quê? Conheça as características dos fones de ouvido, esse é o título. Logo abaixo ele traz uma imagem e traz vários dados. Então, se você prestar bem atenção, ele se decompõe em 3 partes que, ao unidas, né, nós temos um todo. Então, acho que a gente colocar sempre assim, olhando parte por parte para a gente compreender o que é o todo. Observem aqui na mesa que nós temos uma estrutura de madeira, que ela compõe um jogo de várias peças. Essa estrutura pode nos favorecer a refletir acerca do pensamento computacional. Observem na tela como funciona e entendam aí ou façam uma reflexão acerca de como que eu posso entender a decomposição. Mas para isso, eu vou trazer aqui a professora Júlia, que vai nos explicar sobre como funciona este jogo relacionado ao pensamento computacional. Professora Júlia, tudo bem? Oi, professora Emília, tudo bem? Então, antes aqui eu vou passar o álcool. Esse jogo, essa estrutura aqui, ela representa um exemplo do pensamento computacional, um dos pilares, que é a decomposição. Por quê? Porque eu tenho peças aqui e essas peças formam um todo. Então, por exemplo, aqui, a ideia do jogo é você tentar tirar aqui uma pecinha. Sem derrubar tudo, né, professora Júlia? Sem derrubar tudo. E colocar em cima da nossa torre, formando uma outra torre. E quem, né, entre eu e você, quem derrubar primeiro essa torre, perde o jogo. Tudo bem, mas a gente não vai jogar juntas pela situação óbvia que temos. Então, professora Júlia, retire mais peças e vá decompondo esse todo em pequenas partes. Olha só, a ideia é tocar apenas com uma mão. E a gente vai observando que o jogo vai realmente se decompondo, ele vai abrindo. Cada peça está representando aqui, né, a nossa decomposição do todo. Vamos ver. Olha só. E eu acho que vai cair, hein? Ixi. Não pode segurar. Olha lá. Muito bem. Então, na verdade, esse jogo ele demonstra que para a gente solucionar um problema, né, a gente pode pegar cada uma dessas partes e fazendo reflexões acerca dela e construindo uma nova estrutura ou tendo uma outra resposta, certo, professora? Outra estrutura, isso mesmo. Pessoal, sabe aonde mais a decomposição se encontra? Na matemática. Como assim, professora Emília? É ou não é, professora Júlia? Sim. Muito simples. Em várias fases da vida de vocês, ou em momentos da sala de aula, você com certeza já viu a decomposição. Observem aqui esse número, ó. Que número será esse? 28.513. Certo, professora Júlia? Certo. Esse número aí
ele pode ser decomposto. A professora Júlia vai mostrar pra gente como é que a gente vai decompor esse número. Olhem lá. Então, observando ali o número 28.513, nós vamos decompor ele primeiro pela dezena de milhar. E ali, olha só, representando a dezena de milhar, nós temos o número 2, que representa a casa ali, a unidade 20.000. Agora, posteriormente, nós temos a unidade de milhar, número 8, que representando ali, né, a nossa unidade, 8.000. Após ali a decomposição, nós temos a centena, número 5, 500, representando esse todo. E por último, a dezena, número 1, representando ali pelo número 10. Com o número 3, a unidade, formulando então o número total 28.513. Gente, vocês observaram que cada um desses números representa uma parte de um todo maior. Então, assim, se eu tenho lá o número 28.513, eu tenho o quê? Várias partes, né? Então, eu tenho a dezena de milhar, a unidade de milhar, a centena, a dezena e a unidade, que são conceitos que vocês já trabalharam lá em matemática. E, quando a gente olha desta forma, o número, ele está decomposto. Certo, professora Júlia? Certo, isso mesmo, professora Mas Emília. disseram que você trouxe para mim uma outra surpresa. Cadê? Sim. Você vai buscar? Vou buscar. Enquanto isso, eu vou explicar para vocês o seguinte. A gente pode decompor o corpo humano. Como assim decompor o corpo humano? A gente pode utilizar a questão de visualizar todos os sistemas desse corpo humano. Olhem ali, ó, os sistemas do corpo humano decompostos. Temos ali, desde o sistema circulatório até o sistema ósseo, o sistema respiratório, o sistema digestivo, o circulatório, o muscular. E quanta coisa a gente pode falar a respeito disso. Professora Júlia foi lá e trouxe aqui para mim, né, professora Júlia? Sim. Essas peças aqui. Que peças são essas? Trouxe um livro de anatomia humana, aonde trouxe... Como que faz para, assim, estudar anatomia? Exatamente dessa forma, decompondo o corpo humano. Então, dentro do livro, a gente tem o quê? A decomposição e o estudo de partes, certo? E quando a gente olha o corpo humano num todo, eu tenho aqui um bonequinho que vocês podem observar o seguinte, que ele está todo colocado em suas partes separadas, separados por articulações. Muito bem, professora Júlia. Esse boneco aqui, ele faz o quê? Ele mostra pra gente que o próprio corpo da gente está posto dentro deste processo. Além disso, a gente pode decompor ainda mais o corpo humano. Observe. Olhem ali os órgãos do corpo humano, né? A gente tem ali o coração, os rins, a bexiga, temos também o intestino, os pulmões, o cérebro e olha só, o pâncreas. Vocês imaginaram que dava para visualizar parte por parte do nosso corpo separadamente? Isso também é uma proposição quando a gente olha dentro dessa realidade do pensamento computacional, que é olhar cada uma das partes para enxergar o todo. Agora observe comigo, nós temos ali os órgãos do sistema respiratório. E por que, professora Júlia? Por que será que nós temos os órgãos? Por conta, o que nós estamos falando todos os dias no nosso cotidiano? Sobre a pandemia que estamos vivendo, né? Exatamente. Então, qual é o sistema que é mais impactado diretamente pela Covid-19? O sistema respiratório. E aqui a gente pode observar que o sistema respiratório, apesar de ser um único sistema, ele também é decomposto por outras partes. Olhem lá, os pulmões, ali a cavidade nasal e a boca, compostos externamente pelo nariz e boca, certo? E temos ali a laringe e a traqueia. Como vocês já devem saber, né? Porque lá em ciências vocês provavelmente já estudaram isso. A laringe e a traqueia fazem parte desse tubo aqui, Sim. certo? Que leva esse ar até os pulmões. Agora, vocês conseguiram compreender como que funciona a decomposição? Professora Júlia, você acha que deu? Eu acho que sim, né? Mostrando aqui a estrutura, desde uma estrutura
com madeira, até o corpo humano. Em diversas áreas do conhecimento nós conseguimos decompor. Então, em matemática, ciências, em língua portuguesa e agora, vendo aqui a questão do corpo humano, as articulações também. Pessoal, muito simples a questão da decomposição. Então vamos lá. Para que eu possa decompor, eu preciso ter um todo e olhar para cada uma das partes individualmente, ok? Qual é o nosso próximo pilar aqui do pensamento computacional, professora Júlia, você sabe? Então, acredito que é um dos pilares também do pensamento computacional, que é o reconhecimento de padrões. E você pode explicar como que é o reconhecimento de padrões? O que é? Posso explicar sim. Então, observem ali na tela. Padrão. Padrão são semelhanças que encontramos entre os itens que comparamos. Por exemplo, se eu tenho vários itens aqui, por exemplo, madeira, plástico, alumínio, eu vou comparar se existe algum padrão. Opa, não existe nenhum padrão no material, mas pode ser que na forma exista um padrão. Então, algo que se repete diversas vezes, ou no formato ou no material. Então, por exemplo, observem ali na tela, padrões na natureza. Olha lá, professora Emília. Aloe vera ou babosa, o formato ali da planta, né? Favo de mel, pavão. Então, alguns animais existem esse padrão, né? No seu formato. No caso do favo de mel, professora, a gente tem o formato hexagonal, né? Isso mesmo, exatamente. Professora Emília. E na natureza, nós podemos observar, como por exemplo, o dia e a noite, que existe um padrão. Uma sequência, não é? Sequência. Todo dia e tem noite. Isso mesmo. E agora vamos ver assim no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Onde será que vamos encontrar esses padrões? Então, encontramos ali, por exemplo, na biometria. No ato, por exemplo, na eleição. Quando o seu pai e sua mãe vão lá votar, eles precisam reconhecer a digital, né? Passar o dedinho. Ou no banco. Então, sempre é necessário fazer a leitura da digital. Além da biometria, nós temos ali também o reconhecimento de íris e retina. Observem ali na tela. Quando, por exemplo, no celular, nós temos essa questão do reconhecimento, ou até no banco, que faz essa leitura da nossa íris, que existe o código que faz essa leitura. Por exemplo, também o reconhecimento facial, muito utilizado nos celulares. E nos aplicativos. Aplicativos, isso mesmo. A gente tem que lembrar que aquele aplicativo que você usa no celular, com certeza você já foi marcado por reconhecimento facial em alguma foto. Sim. E é um tipo de reconhecimento de padrão pela repetição do formato do seu rosto, certo? Isso mesmo, professora Emília. Reconhecimento por voz, por exemplo, em casa, às vezes nós temos um aparelho que só pelo ato de você falar, dá um comando, ele vai reconhecer e vai exercer aquela função. Dentro do reconhecimento de padrão também temos a biometria, só que pelas mãos. Nessa questão das mãos, é um sensor que, por exemplo, em alguns bancos utilizam, professora Emília, que eles fazem a medida do seu dedo, da espessura, das veias, eles fazem toda essa leitura. Eles fazem uma leitura da geometria da sua mão ou de outras partes que tem, né? Partes, no tecidos, caso, os tecidos, as veias ou as artérias. Isso mesmo. E agora, professora Emília, eu trouxe um vídeo, eu gravei um vídeo e nós vamos mostrar um outro tipo de reconhecimento de padrão, que é por desenho. Um vídeo muito legal, que eu acho que vocês vão gostar. Tá bom, professora? É feito num aplicativo, certo? Sim, no aplicativo e no site também existe essa possibilidade de você estar fazendo no computador, no celular, no seu tablet. E que diz como que funciona o reconhecimento de padrões. Por desenho. Por desenho. Vamos ver então. Vamos ver? Dentro do pensamento computacional, nós temos um dos pilares que é o reconhecimento de padrões. E esse site traz essa possibilidade de realizar o reconhecimento de padrões em forma de desenho. É o QuickDraw, que você precisa realizar vários desenhos em um determinado tempo e o site precisa reconhecer. Vamos fazer um teste? Então aqui eu preciso desenhar, olha só, uma camiseta em 20 segundos. Ó, o site já reconheceu que é uma camiseta. Cinto. Já reconheceu que é um cinto. Colar. Já reconheceu que é um colar. Cadeia.
Ó, já reconheceu que é uma cadeia. Cérebro. Meu cérebro está um pouquinho estranho, né? Deixa eu apagar novamente. Como que eu vou desenhar isso? Ó, deu certo. Zigue-zague. Não está reconhecendo meu zigue-zague. Ah, conseguiu. Pronto. Agora ele mostra aqui os meus desenhos e eu posso comparar com o de outras pessoas, quando elas desenharam uma camiseta. Por exemplo, aqui a cadeia. Deixa eu ver aqui no meu zigue-zague. Então é isso. Esse é o site ClickDraw e fica a dica para vocês. Gostaram do vídeo? Viram como é interessante esse processo do desenho e do reconhecimento de padrões por desenho? Você gostou, professora? Eu gostei, na verdade fiquei com vontade de experimentar e saber quais os desafios aquele programa ali ia dar para que eu fizesse e para que eu desenhasse realmente para reconhecer alguns padrões. Foi muito bacana ter você aqui, professora Júlia. Volte sempre. Ai, gostei também. Até Obrigada. a próxima. Tchau. Tchau, professora Júlia. Agora é o seguinte, eu quero saber de vocês. Vocês compreenderam como que o reconhecimento de padrões está dentro da lógica efetiva relacionado ao seu processo diário? Ali, a biometria, no banco, nas eleições, quando você está no seu aplicativo do celular, realizando as suas ações diárias e até postando aquelas suas fotos que você gosta tanto, não é verdade? Aquelas que chamamos de selfies. E quando você aparece em alguma outra foto e é marcado rapidamente, não é verdade? Pelos seus amigos ou qualquer outra coisa assim, e aparece para você adicionar lá no seu próprio perfil. Agora eu quero saber de vocês, o reconhecimento de padrões dentro da natureza ficou claro? A gente observou que inúmeras coisas são possíveis, inclusive relacionado ao corpo humano, que a gente estava trabalhando a decomposição. Agora, quais são os padrões relacionados a esse corpo humano? A gente pode dizer que temos partes do corpo que são parecidas e partes que são diferentes. Então eu tenho um padrão no formato das mãos, no formato das pernas, mas esse padrão se repete de acordo principalmente com as relações genéticas e com as nossas heranças hereditárias. Mas para a gente saber de verdade como que funciona essa coisa do reconhecimento de padrões, eu quero mostrar aqui para vocês. Olhem aí, vocês já viram desenhos referentes a esse tipo de textura? Esse tipo de textura se relaciona à padronagem de tecidos. Vocês já ouviram falar sobre isso? É quando a gente tem um tipo específico. Observem aqui, eu tenho uma padronagem diferente em cima do que eu tenho embaixo. Por quê? Porque eu sei reconhecer que tipo de tecido é esse pelo padrão existente. Agora, vamos ver se você conseguiu efetivamente compreender o que é o reconhecimento de padrões neste desafio. E você já deve ter utilizado em algum momento na sua vida esse desafio, lá nas suas redes sociais. Observem muito bem o desafio que eu vou dar para vocês. Olhem lá, nós temos vários drones e você vai precisar encontrar, o desafio é encontrar aqueles drones que têm partes faltando. Vamos lá, gente. Olha aí para essa tela e me diz o que você encontra.
Pessoal, seguinte, já conseguiram achar quais são aí os diferentes, aqueles que não estão de acordo com o padrão? Olha só, a dica é bem básica. Se relaciona à questão das hélices desses drones. Eu vou dar mais um tempinho para você observar e ver se você encontra. Tem um que é bem fácil, mas tem outros dois que eu não sei se você já achou. Pessoal, vocês conseguiram achar os 3 drones que não correspondem ao padrão? Eu acredito que sim, até porque depois que eu disse que se relacionava às hélices deve ter ficado fácil. Olha ali, esse aqui com certeza é o mais fácil deles. Por quê? Porque ele tem ali a sua diferença na hélice superior. Tá vendo que tá faltando uma parte dessa hélice superior? Então, esse aí com certeza era fácil. E esse outro aqui, será que você conseguiu observar o que é que estava faltando nele? Olhem lá, direitinho. O que falta? Falta só uma pá das hélices, né? Então, assim, tava um pouco mais difícil. E tem um que tá muito fácil, que eu deixei por último. Por que eu deixei ele por último? Porque com certeza esse foi o primeiro que você achou, porque ele tá aqui nessa segunda linha, mais próximo da parte superior, e ele não tem uma hélice bem grande. Olhem lá que ele é o que tá mais fácil de encontrar. Então observaram que o padrão é aquilo que se repete, e aquilo que não se repete acaba saltando aos olhos, se destaca e faz com que a gente observe isso de uma forma diferente. Agora eu tenho outro desafio para vocês. Olhem aqui, ó. Eu tenho esses 3 aí quadrados que estão divididos em triângulos. E ao lado eu tenho ali a letra A, B, C, D, E e F. E pergunto para vocês, está faltando um quadrado para completar aquela sequência inicial ali. Qual será dessas 6 letras que completaria esse quadrado? Você tem um tempo assim minúsculo para resolver. Lembre-se sempre que existe um padrão e é esse padrão que precisa se repetir. Qual será o padrão que eu tenho que repetir aonde existe o ponto de interrogação?
Pessoal, conseguiram encontrar qual é a próxima sequência? Olha lá, se você falou a letra E, você estava certo. Ele completa, ou seja, ele compõe o padrão onde tem o quê? As pontas do lado de fora pretas. E as duas de cima são brancas e as duas de baixo, do lado de dentro, né, os triângulos, são cinzas. Agora eu quero perguntar para vocês. A gente já observou aqui que dentro desse jogo existia a questão da decomposição. A gente retirava partes específicas, né, e construía uma outra lógica. Mas vocês observaram que esse jogo também possui um padrão de altura, comprimento e espessura? Então, além desse jogo, aonde mais a gente poderia encontrar a relação do reconhecimento de padrões? A gente já viu em inúmeras coisas, mas na nossa primeira aula eu trouxe aqui para vocês muitos kits de robótica, vocês se lembram? E dentro desses kits eu disse para vocês que existem algumas peças. E eu vou desafiá-los agora a descobrir se existe algum tipo de padrão dentro dessas caixas. Hoje eu vou trazer apenas uma delas. Por quê? Porque nós precisamos observar que, na verdade, muda-se a caixa, muda-se o tamanho, né? A dimensão, as dimensões das peças, mas muitas delas são exatamente iguais. Então eu vou buscar uma caixa para a gente ver como que funciona o reconhecimento de padrões. Acompanhem comigo lá. Olha só. Eu vou pegar essa caixa aqui simplesmente porque as peças são um pouco maiores e vocês vão poder verificar aí na casa de vocês com mais facilidade, mas todas essas peças também existem nos outros kits, ok? Vamos colocar isso aqui um pouquinho para o lado, rezar para ele não cair, não é verdade, pessoal? E vamos abrir aqui essa caixa e vamos trabalhar dentro do reconhecimento de padrões. Então eu tenho várias peças, parece que são peças assim mais lúdicas, né? Mais infantis, mas nós temos a mesma lógica dentro da perspectiva de qualquer kit. Certo? Por que eu digo isso? Principalmente por causa disso aqui, ó. Isso daqui é uma viga. Ela é a mesma viga em qualquer kit de robótica que você verificar ou tiver aí para você separar ou etc. Então temos aqui eixos, né? Então vamos colocar um pouquinho aqui para fora e a gente vai reconhecer padrões, certo? Como é que eu posso fazer um reconhecimento de padrões? Por cor, por tipo de peça, né? E por N outras coisas, até por padronagem, né? Então vamos ver lá. Essa viga aqui, por exemplo, ela é uma viga grande. Isso daqui também é uma viga, certo? Então, se eu classificasse em formato de vigas, eu teria as duas no mesmo grupo. Vocês já estudaram isso em matemática? Conjuntos ou grupo de coisas semelhantes? Elas são iguais pela nomenclatura, certo? Mas elas são diferentes de acordo com o tamanho. Então, quando eu vou classificar, eu também preciso considerar qual é o tipo de padrão adotado, ok? Então, se eu for separar por vigas, elas estão juntas. Se eu for separar por vigas diferenciadas por tamanho, elas estariam separadas. Então aqui eu vou colocá-las juntas porque eu vou utilizar só a perspectiva das vigas. Aqui eu tenho os eixos, observem. Eu poderia separar esses eixos apenas pela nomenclatura eixos, mas eu teria uma outra possibilidade. Eu quero que vocês me digam o seguinte: separo só enquanto eixos ou separo também por qual outra lógica? Por cores ou por aqueles que têm já incluso uma outra peça de engrenagem, certo? Então, assim, eixos numa parte e eixos com engrenagem em outra parte. Agora, dentro dessa classificação e desse reconhecimento de padrões, eles poderiam estar todos juntos porque são eixos, certo? E ainda poderia separar em 3 grupos diferentes por cor. Eixos azuis, eixos cinzas
e eixos verdes. Ou ainda, olha só, eixos por tamanho, olha aqui. Esse eixo aqui é menor e esses daqui são do mesmo tamanho, certo? Então, observe que o padrão, ele nos dá a possibilidade de reconhecer a lógica que existe em qualquer funcionalidade. Aqui, por exemplo, se eu fosse classificar essas peças maiores aqui, ó, essas peças tradicionais de montar, certo? Peças de montar tradicionais, elas possuem o quê? O lado que encaixa, né? E o lado para ser encaixado. Eu poderia separar só por peças de montagem, observem aqui. Todas essas peças aqui, ó, são parecidas porque possuem esse lado e esse lado. Mas eu ainda posso colocar de que forma? Eu posso separá-las por tamanhos. Olha aqui, ó. São tamanhos diferentes. Ó. É a mesma peça de montagem, só que são 3 tamanhos diferentes. Esse tamanho, por exemplo, é igual a esse. Eu poderia colocar junto. Mas se eu estabelecer um padrão de cor, eu vou ter que separar. Certo? Então, observem o quanto eu verificar a qualidade que eu dou para esse padrão também é importante. Então, quando eu faço o reconhecimento de padrões, eu preciso ter parâmetros. O que é parâmetro, gente? Isso é uma palavra aí para o dicionário de vocês, se vocês ainda não sabem. Parâmetro, ele dá assim, ó, um perfil. Eu digo exatamente o que eu estou esperando. Eu tenho um parâmetro a ser cumprido. Então, qual é o parâmetro que eu vou adotar? O tipo de peça, inicialmente, e depois as peças por cores. Então vamos lá. Tipo de peça. Eu tenho aqui, ó, as roldanas. Vão ficar todas juntas, certo? Mas observem, essa roldana aqui, ó, já é diferente das outras. Então ela vai ficar separada, porque é uma outra peça, certo? Porque ela já está ali inclusa. Roldanas, aqui, certo? Pneus eu vou pôr separado. Isso daqui é uma manivela, né? Não tem nenhuma outra peça? Tem aqui, ó, outras peças de manivela juntas, né? Outra viga, vou colocar aqui junto, mas elas estão misturadas ainda por tamanho, certo? Aqui a gente estava classificando por peças de montar. Primeiro eu classifico por peças de montar. Aqui também, aqui eu tenho outra viga. Mais peças de montar, peças de montar, peças de montar, peças de montar. Opa, eu tenho um cilindro. Esse cilindro é utilizado para montagem com eixos, certo? Então ele é muito parecido com esse tipo de funcionalidade aqui da roldana, só que ele é diferente, então eu vou classificar ele como uma outra peça, certo? E aqui eu tenho um suporte. Agora que eu já classifiquei por tipo de peças, eu posso desenvolver a segunda parte da classificação, que é separá-las por cores ou por tamanhos. Então, no caso, se eu fosse separar por cores, eu teria que separar aqui, né? Os eixos azuis junto com, né, separado aqui, ok? E aqui eu teria essas peças para separar, que seriam as vermelhas das amarelas, certo? Até aí, tranquilo. Agora eu pergunto para vocês, tudo isso vai ficar tudo junto e misturado? Porque veja, essas peças têm 2 tamanhos, essas peças aqui têm 3 tamanhos. Então eu posso impor uma outra classificação incorporando mais um padrão, que é o quê? O tamanho, certo? Então, classificando por tamanho, eu vou separar essas vigas menores da viga maior e vou separar aqui em 3, certo? 3 tamanhos aqui, ó. Opa, essa aqui é maior para lá. Essa aqui é do mesmo tamanho que essa. Peraí, acho que tá certo, né? E ainda tem o seguinte. Essa aqui atrás, ó, eu tenho 2 tamanhos. Também vou ter que separar por tamanho. E assim eu vou classificando, sempre escolhendo uma padronização, uma padronagem. E aí eu vou escalonando. Isso é importante para quê, gente? Para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Como assim, professora Emília? Qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida? Gente, se você vai vestir a roupa de manhã, você vai fazer uma combinação por padrões. Você não coloca qualquer roupa aleatoriamente.
Você escolhe uma roupa que faz uma combinação. Então, você vai escolhendo lá os seus padrões referentes ao seu gosto, certo? Agora, nós somos compostos por padrões. Afinal de contas, o nosso código genético possui um padrão, certo? Do DNA, que vai tendo as suas diferenciações dentro da sua própria constituição. Veja só o quanto que essa relação do pensamento computacional e do reconhecimento de padrões está imbricado na sua vida, está dentro daquilo que você vive no cotidiano. Por isso, eu quero saber se vocês compreenderam aqui o que é o nosso pensamento computacional e 2 pilares que nós vimos hoje dos 4. Olha lá, decomposição, a abstração a gente vai ver na nossa próxima aula, o reconhecimento de padrões que a gente acabou de verificar e os algoritmos que também vamos ver na nossa próxima aula. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão observar aí durante a semana, desta aula até a nossa próxima aula, se vocês conseguem aplicar alguma dessas lógicas que eu mostrei para vocês, ou a decomposição ou o reconhecimento de padrões no seu dia a dia. Se quando você olhar para alguma coisa e você pensar sobre isso, depois você vai começar a entender que está fazendo sentido tudo isso que a gente está discutindo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham compreendido esta lógica e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!